Olá a todos que estão por aí, já chegando, rolando. Um prazer ter-te aqui, a Nocas, a Filipa. Deixa eu só colocar isso aqui melhor, aqui mais direitinho. Pronto, então o meu oi aqui para todos, o meu olá, o meu boa tarde. Hoje já é quinta-feira. Passou muito rápido essa semana e imaginemos que a próxima vai ser parte do mesmo. Portanto, vamos aproveitar, viver bem, viver esses dias maravilhosos que ainda temos aqui de bom tempo, com alegria, com coisas boas. A Andréia também está por aqui, a Luciana está por aqui. Luciana, não esqueci de ti, já tenho aqui tuas coisas abertas para a gente já conversar das análises. Então, depois da live já te dou um toquezinho. Pronto, hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima, tá? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre, quem tiver dúvidas, por favor, vai escrevendo, digam coisas que aqui não tem nenhum problema e a gente vai respondendo coisinhas assim. Mas, hoje, eu queria falar de uma coisa bem importante, que eu acho que muita gente fica complicado e sofre aqui um bocado. O Rolando aqui tem uma notícia que eu já vou dizer aqui para vocês, que realmente eu fico estarrecida só de ver. Eu já vi ele quando ele escreveu e já me dá até um pouco de aflição, mas pronto. São essas coisas que a gente vai conversar também um pouquinho agora, tá bem? Mas ponto assim fundamental: metas realistas no pós-bariátrico, tá? Esse é um tema que pode parecer assim pouca coisa e tal, mas é um tema muito importante. Por quê? Porque as pessoas, quando vêm e entram para esse caminho do bariátrico, hoje eu vi um paciente, faço aqui um parênteses, vi um paciente que tem muito pouquinho tempo de operado, mas muito pouquinho mesmo, e tem uma semaninha, tá? E ele fez cirurgia em outro lugar, não no meu hospital, em outro hospital, e veio recomendada por uma outra paciente, veio recomendada por uma paciente minha, e tá assim um bocado também perdido, né? Então, e é o que eu sinto assim dos comentários dos pacientes, e aí vem até com muitas coisas na cabeça, de metas de peso, de metas de proteína, do que tem que fazer, e de um estresse desnecessário, totalmente desnecessário. Então vejam bem, nós temos aqui metas realistas no pós-bariátrico. Eu sempre tenho a ilusão de que o paciente, quando chega na consulta e vem para a cirurgia, acha assim, inconscientemente, até falando de forma bem assim visual, ou metafórica, que vai entrar numa máquina, entra uma pessoa e sai outra, e sai assim, entra na sala de cirurgia, faz a cirurgia e no dia a seguir tá diferente, e virou Barbie e virou Ken, nem Barbie nem Ken, tá? Primeira coisa. Olha, o Thiago aqui também está comentando uma coisa, que ele não sabia quase nada e que nós ajudamos muito ele. Essa é a nossa filosofia. Thiago, um beijo grande para você. A ideia é dar informação. Então, às vezes as pessoas até reclamam que a minha consulta demora muito. Demora muito e os lives demoram muito. Demora muito porque a gente dá informação, tá? O importante é ter informação correta, fidedigna, com experiência, e isso eu tenho. Isso aqui é alguma coisa que ninguém me tira. Então, eu fico assim, muito preocupada com os pacientes. Eu já vou aqui conversar aqui com o Rolando e comentar as coisas que ele está colocando, porque são muito giras, dos pacientes que muitas vezes chegam com uma meta muito complicada e que depois é difícil a gente não só encontrar isso, mas é frustrante, ok? E os primeiros dias, depois do pós-operatório, as pessoas sofrem arrependidas do que fizeram.
Gente, não vamos se arrepender. Vamos ter metas mais normais, coisas mais reais. E isso é fácil, ok? É fácil, mas por isso implica ter informação. Quem é amigo de vocês e que quer fazer cirurgia bariátrica, diga que venha nos lives. Que entrem e me sigam no Instagram e vão lá ver, fuçar coisinhas antigas para ver o que a gente fala. Porque assim a pessoa vem sem tanta minhoca mental. Perdoe que eu tenho que ser clara, e quando eu sou clara as pessoas lembram do que eu falo, e isso para mim é fundamental. Sem tantas minhocas mentais, e a gente consegue elucidar e resolver problemas. Porque é muito difícil quando a pessoa põe números na cabeça, peso que quer perder, se compara com o outro. Depois, o bariátrico é um grupo de pacientes tão especiais, mas são muito especiais mesmo, e que tudo os afeta. Tudo o que se diz afeta um bariátrico. Por exemplo, quando ele tinha muito peso, porque ele tá gordo, porque ele não se cuida, porque ele não fecha a boca, crítica. Quando está num processo de emagrecimento, tá muito magra, mas você tá doente? As pessoas e os pacientes chegam todos os dias nas minhas consultas e dizem, doutora, será que eu tô muito magra? Porque, olha, estão a me dizer isso. É tudo que a gente quer ouvir para causar uma sabotagem. Esqueçam disso. Eu sempre digo assim, às vezes eu faço uns exames lá na consulta, né? E então ali às vezes saem umas idades metabólicas. E antes as pessoas tinham, 40 anos e aparecia que tinha 65 de idade metabólica porque tinha muito tecido e etc, muito peso, muita gordura, tararara. Depois começa a emagrecer e ficam com uma idade. Essa semana eu morri de rir porque tive uma paciente de 39 anos e que parecia que ela ia fazer 40 e parecia que estava de 24. Aí eu falei, olha querida, agora você chega em casa e você fala pro teu marido, você mostra aqui o papel, tá ali o papelzinho, eu até tenho aqui uma cópia, mostra ali pro seu marido que agora você tá com 24, viu? Olha que pode vir quente que você tá fervendo. Ou seja, a gente brinca, a gente dá risada. Por que isso? Ou seja, são todas essas coisas que isso afeta. Então, eu já vou aqui atrás do Rolando, mas aqui eu tenho que dizer o que o Thiago está escrevendo. O Thiago está dizendo assim, olha, os meus amigos dizem, Thiago, estás muito magro, tu deve estar doente, vais ao médico. Não está nada doente, o rapaz está espetacular, está de parar o trânsito, está lindo, está ótimo, tem uma cara linda. Sabe? E o que acontece? Que muitas vezes as pessoas não se aderem à mudança física. E principalmente quando a mudança é positiva. Tudo isso tem uma carga de frequência, de energia, que não é legal. Ok? Então, quando vier gente, primeiro, a falar esse tipo de coisa, tem que dizer assim, momento. Eu estou no meu melhor momento, eu me sinto maravilhoso, eu me sinto maravilhosa. Quando nós temos essa postura de dizer eu me sinto maravilhoso ou maravilhosa, eu estou no meu melhor momento, o outro fecha aqui a perigosa. Por quê? Porque já não tem influência. E o que as pessoas querem é dar a última palavra, é dizer isso. Isso faz o outro tornar-se importante. O importante aqui, meus queridos, são única e exclusivamente vocês, que fizeram um grande sacrifício. Só quem lida com bariátrico sabe o sacrifício que o bariátrico faz e o que ele está passando e pelo que ele está passando para estar onde está, ok? Então, primeira coisa, acalmem-se e vamos aqui trabalhar esta parte, mas com metas realistas, com metas tangíveis. Isso começa, deixar essas influências chegarem é porque nós muitas vezes nos colocamos metas incríveis. Então às vezes a gente não estava pré-orientado a que vai ter pele. Se eu tenho um tecido muito grande e que esticou, é lógico que vai ter pele. Que tem solução a pele? Claro que tem, mas às vezes tem um momento temporal. Não lembra quando a gente tem o cabelo curto e deixa crescer?
Gente, tem uma hora que o cabelo fica que você tem que fazer uma chuca aqui, porque você fica igual um cogumelo. Você fica indecente, você fica horrível. Você passa gel para aquilo colar tudo e não vê que o cabelo tá crescendo. Olha, eu tenho uma amiga aí que sabe bem disso, porque deixou o cabelo crescer e tem um período assim que fica super mal. Acho que é por isso que eu não corto o meu, tá? Porque quando eu querer deixar crescer outra vez vai ficar um horror. Eu vou cortar uma hora dessas. Pronto, então eu vou agora aqui um pouquinho atrás, porque as conversas vossas são fantásticas e aqui tem muita coisa importantíssima pra gente conversar. Então, primeiro eu vou voltar aqui para trás e quem não cumprimentei, tá tudo bem, já vou passando e quem eu não cumprimentei, eu vou tentando aqui atrás cumprimentar, porque eu adoro aqui estar convosco e posso ter falhado aqui com alguém e o objetivo não é esse. Então, Ok, o Tiago disse que realmente ajudou muito com ele. Eu tô só dando uns olazinhos aqui. Ok, o Rolando tá a comentar que efetivamente ele foi no hospital e marcaram consulta para ele. Não fugindo do tema, a gente já volta. É que eu não quero deixar sem ninguém responder. E que só tem consulta daqui a um ano. Não é inadmissível isso, que um paciente que fez 1 ano só tem consulta daqui a 1 ano. Os 2 primeiros anos são importantíssimos. Então, pelo menos, a gente tem que tentar fazer essas consultas serem mais próximas. Que o Sistema Nacional de Saúde não dá abasto, não sei o quê. Gente, vocês estão economizando imenso. Depois da cirurgia, há uma grande economia, mesmo economia financeira, em tudo. Ok, vai comprar roupa, não sei o que, mas a roupa já não paga aquele absurdo que era de uma roupa para pessoas com oversize, já custa menos, nos restaurantes gastamos menos. Agora, cuidem-se, tomem uma boa vitamina, não comprem vitamina ruim no Mercadona só porque é baratinha. Vocês não valem um baratinho, desculpem, se a gente não tem condições, a gente não tem condições. Ok, não há estresse. Tá tudo certo, pelo menos faz alguma coisa. Mas quem tem condições, faça uma vitamina boa. Não vai gastar em outras coisas. Então, cuidem-se, façam coisas boas que isso aqui vale a pena. Tá, então vamos continuando aqui. O Tiago já comentou isso. Aí o Rolando comenta que deixou o ácido fólico pantoprazol. Maravilha, isso mesmo. Tá, as vitaminas à espera na consulta. Tenho aqui muitas novidades boas e vai ser, ok? Mesmo assim, depois de ter alta do hospital. Sim, senhora, a gente continua te acompanhando, a gente vai espaçar as consultas sempre que precisar, mas vamos se cuidar. A Ana aqui também, um beijinho. O Rolando comenta que realmente é muito frustrante mesmo, muito difícil, mas fazia tudo de novo. Então é isso que a gente tem que ficar. Para que seja menos frustrante durante o primeiro momento, porque o paciente bariátrico, sim, volta a fazer a cirurgia. Por quê? Porque é um momento de maravilhoso que ele consegue perder aquele peso e viver bem, e não ter dores, e não ter incomodidades, e não ter aquele volume. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, ok? E só quem tem sobrepeso é que sabe. Áurea, um beijinho para ti. A Luciana está comentando assim, que ela ouve muita barbaridade, e sempre que digo que sem a doutora teria sido muito mais difícil, ela é uma querida, as dúvidas, as dicas estão sempre disponíveis, e é verdade. Então, bariátrica, só com meu acompanhamento, obrigado, e é isso que a gente quer que as pessoas tenham, um acompanhamento de alguém que entenda do assunto, e não faça muita barbaridade. A Áurea tá ótima, também não é paciente nossa, mas vem de fora e realmente tem sido aqui muito grato tê-la. Ok, deixa eu aqui entrar mais. Isso, troca de amigos, isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá. Aqui, Suzana, um beijinho. A Áurea comenta que a mim dizem que ela está com uma cara linda e que parece mais nova, mas já tenho ouvido muita coisa como já estás bem, não emagreça mais, como se a gente apertasse um botão, né? Como se apertasse um botão. Agora fiquei aqui. Não é assim. O corpo se adapta ao estilo e ao que deveria ser do ponto de vista genético se nós deixamos o corpo ir, o corpo vai. Mas, muitas vezes, comemos muito pouco. Temos restrições, fazemos muitas restrições
a gente que fica horas sem comer, a gente que então aí começa a perder massa muscular e etc. Então, calma, tudo chega ao seu cauce e muitas vezes o bariátrico vai, baixa muito de peso, toca na parede, igual a natação, toca na parede e depois volta um pouquinho. Isso não tá mal, isso não quer dizer que é mal, ok? Isso é positivo. Por quê? Porque a gente vai chega um limite que o corpo é muito pouco para o corpo. Então, para o corpo de cada um, independente do peso de cada um, isso vai depender da composição corporal de cada um e da parte genética, tá? Que isso aqui faz diferença. Nós temos o que a gente chama de epigenética, que é a genética em relação ao ambiente, ao que nós temos, a nossa parte, como nascemos, etc. E o que trazemos de hereditariedade. Tem coisas que passam, mas tem coisas que são aprendidas, ok? Então, fiquem descansados. O Rolando depois comenta assim, que quando dizem que o Cristiano Ronaldo tem 10 anos a menos da idade metabólica que a idade real, ele diz que tem quase 20 anos e fica toda a gente de boca aberta. É isso mesmo. E tem que mostrar o relatório da balança. Aí o povo, ó, fecha a boquinha e para de falar bobagem. E então até ficam, olha, sabe o que é isso aqui? No Brasil a gente chama dor de cotovelo. Sabe o que é dor de cotovelo? Aqui as minhas brasileiras aqui sabem. Dor de cotovelo surge do termo que as senhoras antigamente ficavam na janela. Aqui na Ericeira ficam, viu? Eu morro de rir. Tem até o cachorro que fica na janela vendo o povo passar. Então, ficavam nas janelas assim, a ver as pessoas passarem com o quê? Com inveja, muitas vezes. Então, aí a cuidar e com inveja. Por quê? Porque tiveram a audácia, a coragem de tomar uma decisão tão forte de ter que se operar. Os meus pacientes sabem que eu ponho o pé na cirurgia, que se não é necessário, eu sou a primeira pessoa que digo não faça. Mas, quando tem indicação, eu sou a primeira pessoa que diga sim, senhor, faça. Eu tenho alguns pacientes que vinham à consulta e realmente tinha um paciente que é muito querido. Hoje é um amigão meu, vem aqui em casa, é mesmo amigo da família, vem sempre para cá, fora de série. Ele chegou na minha consulta com o nariz vermelho, com a hipertensão, péssimo, péssimo. E eu falei para ele, eu não quero me operar. Como que não quer se operar? Mas você tem que se operar. E ele até não tinha um peso assim absurdo, mas estava numa condição metabólica grave. Então, eu sou muito crítica. Lógico que eu não opero os pacientes, como é óbvio, não é? E a gente às vezes interfere no que o doutor vai fazer, mas nós temos uma equipa multidisciplinar e vale o que eu sinto e o que eu percebo do paciente, eu faço valer, que muitas vezes não é agradado de todos. Sinto muito, mas eu tenho que ser honesta com esse paciente. Por quê? Porque nós estamos aqui num momento de idoneidade, a gente tem que estar realmente coerente com a situação. Não é só porque existe um valor aqui agregado de que se vai se operar o paciente, porque sim. Operar uma pessoa com 80 quilos sem necessidade, desculpem-me, não estou de acordo, de forma alguma. Isso é uma mutilação e há situações e situações. Há pessoas que têm baixo peso e têm que se operar porque tem um diabetes descompensado e porque tem outras situações. Então, aqui há muitas coisas que são bem importantes ter em jogo. O que é o mais importante? Ter a claridade de que estamos a fazer o melhor, o correto e que tinha efetivamente uma, não só razão de ser, mas a indicação, sem dúvida nenhuma, não é? Que isso aqui é bem importante, mas que a gente entre nesse processo com situações tangíveis, com metas realistas e com uma situação real do que vai acontecer depois. Então, não dá pra gente enfeitar e dizer que é tudo rosas. Não é. E os meus pacientes sabem, e eu digo, agora, nem se corta rabo nem orelha, as coisas aqui são boas, a gente orienta para que tudo flua bem e volte a ter uma vida completamente normal. Eu tenho pacientes operadas há muitos anos e estão fantásticas. Por quê? Porque eu não comecei a cirurgia bariátrica aqui. Acompanhar cirurgia bariátrica eu já faço há muitos anos. Então, eu tenho pacientes de Caracas, onde eu vivi, que tem muitos anos de operada. E tão fantásticas. Tem gente com 20 anos de cirurgia.
Então, o que a gente precisa é orientar a que a gente faça as coisas direito nessa segunda chance, ok? Então, a Áurea está dizendo... ok, a Áurea... Olha, que linda. Que linda. Ela disse que tinha adoecido logo após a cirurgia e não tinha conseguido voltar ao exercício tão rápido. E amanhã já começa ginásio, vai complementar e tonificar o corpo e anda feliz da vida, joga tênis, faz um monte de coisa e realmente estamos super, super contentes. E ela tá ótima, ótima. Me manda fotinho do que come. Eu amo quando me mandam as fotos. Eu às vezes não consigo responder a tudo, porque é muita coisa. Mas consigo aqui ver as coisas. Então, vamos lá. Importantíssimo, importantíssimo. Mantenham a sua claridade nas coisas, sem comparação. Com relação... Perdoem aqui, deixa eu só avisar que eu não posso atender. Ok. Então, aqui, importantíssimo. Metas realistas, tá bem? Temos que aumentar a proteína? Sim, senhor. Mas não é só de proteína que vive o homem. Eu preciso também aumentar a proteína, mas eu também preciso comer vegetais. Se a meta fosse, em vez de aumentar a proteína, a meta fosse ir para o ginásio, estava resolvido o problema. Porque a proteína está mantida quando eu faço exercício. No exercício do bariátrico. Não estamos a falar de exercício extremo, não estamos a falar de ciclistas, não estamos a falar de outras coisas, ok? Então, quem já tem um tempinho de operado, vá para o seu exercício, vamos fazer creatina, vamos pôr o músculo funcionar e a proteína que a gente come, a gente aproveita. Eu vejo as minhas colegas no Brasil que são ótimas, ok? A nutrição no Brasil é muito boa, mas vejo as colegas numa neura de meta proteica, bater meta proteica, não se fala de outra coisa. Bate a meta do exercício, pá. Vamos começar por aqui, perdoem. E perdoem aqui, às vezes, a minha emoção. Meta do exercício é o que deveria ser, ok? Honestamente falando. Meta proteica, a gente bate rápido, mas é rapidíssimo. O problema não é só meta proteica, é amanhã, manter e ter uma boa musculatura. E isso faz diferença aqui, ok? Não é só a quantidade de proteína que eu como, é a quantidade da proteína que vai para o músculo e forma músculo, ok? E mantém massa muscular. Esse é o grande detalhe. Então, às vezes é assim, olha, para vender livro, para fazer um monte de coisa, é só a gente dizer 3 coisinhas que, tá super de moda, tá ao máximo, não sei o quê. Mas às vezes falta um pouco de coerência em alguns detalhes. Então, se o povo vai lá e fala da meta do exercício, vocês não sabem o sacrificado que é ir para o exercício, esse que eu ponho de vez em quando aí de manhã, e quando não ponho é porque esqueço, é 1 hora, aquilo é duro, parece assim tontinho, mas é duro, ok? Mas tem que estar ali às 6 e pouquinho da manhã. 6 e pouco tem que estar lá. Então, quer dizer que já levantei às 5:30. Acho que eu gosto de levantar às 5:30 da manhã? Nem tanto. Não, porque eu gostava de dormir às 10 e eu não consigo dormir às 10. E os meus pacientes sabem, porque muitas vezes eu vou mandar mensagem são 11 e pouco da noite. Que não é bom, ok? Pronto, mas aí que está um pouco o detalhe. Então aqui vale a gente ter esse detalhe da meta das coisas. Sim, vamos ter meta, sim, mas meta realista, meta coerente e meta congruente, ou seja, o que é importante. Não é só papar proteína e pudim proteico e todas as coisas proteicas e tudo é proteico e não sei o quê. Igual as coisas light. Eu sempre digo na minha consulta, as minhas pacientes aqui estão todos aqui, os que estão seguindo sabem que eu falo assim, olha, você deixa de comprar as coisas light, você que vai ficar light. E eles dão risada. E é isso. Aqui em casa a manteiga é normal, o queijo é normal, o queijo tem que ter gordura boa.
Manteiga é gordura boa, a manteiga é gorda. Manteiga magra não existe, gente, pelo amor de Deus. Então, esse é outro tipo da meta. A Suzana está perguntando aqui, que ontem ela esqueceu de perguntar, se não podendo comer frutas tantas vezes por intolerância à frutose, posso substituir por quê? Pronto, Suzana, nós vamos... Essa tua intolerância também vai ser trabalhada, porque parte dela tem a ver com o excesso do peso. Então, fique descansada. Nesse caso, nós vamos fazer os iogurtes, vamos fazer os queijos, outras coisas, por enquanto, na fase em que estás, não pode fazer muita coisa, mas dentro dessas frutas, nós vamos aqui escolher as melhores. Mas pronto, depois a gente conversa aqui, porque aqui é muito específico para o seu caso específico, tá bem? Para o seu caso, especialmente tratando. Então, fique descansada que a gente também vai tratar disso, tá bem? Pronto. Olha, a Gui tá indo, que tá na hora da caminhada dela, ela sai de casa e vai marchar. Isso aí, e boa viagem. Porque a Gui faz aí uns quantos quilômetros, ela e a filha, todos os dias. A mulher está fantástica. E houve também momentos em que estava se achando até muito magra. Pronto, mas é por causa dessa situação. Porque muitas vezes a gente põe aqui na cabeça e a gente tá constantemente dando trela as conversas aqui alheias. Não estejam assim. Agora, não se sente bem, se sente debilitado, se sente com falta de energia, se sente com falta de ânimo, tem libido alterada. Ok, então temos que conversar porque algo não está bem, ok? E esse tipo de situação são metas realistas em que eu quero me sentir bem. Depois que o paciente faz cirurgia, ele tem uma nova vida. E não é para ter problema, não, é para resolver os problemas que tinha antes. E garanto-vos que se resolvem se temos paciência, confiança no profissional, que confiem, porque nós estamos aqui para isso, e estamos dando a cara para isso, mas precisamos aqui também ter o retorno, ok? Então, eu insisto na água, eu cuido uma série de coisas assim que sou chata. Eu tô ali de olho porque tem uma posta de sol maravilhosa que eu vou tentar levar vocês ali só para vocês verem, porque tá mesmo muito lindo. Então, esse é o tipo de coisa que aqui é importante. Essas metas não implica que eu tenha... Vamos lá. É muito fácil você fazer dieta pensando em caloria. Eu não quero que vocês pensem em caloria. Eu quero que vocês pensem em comer saudável, em comer bem. E na hora do lanche de tarde, que estão com vontade de comer bolacha, vão lá e comam uma fruta. Ah, mas eu não quero comer a fruta. Come a fruta primeiro. Come a fruta primeiro. Você está com vontade de comer bolacha. Bolacha só serve para sujar os dentes. É de qualidade duvidosa. Cada vez mais a indústria... Não é bolacha feita em casa com manteiga. Se querem fazer bolacha em casa, façam bolacha de manteiga de verdade. Essas bolachas que tem por aí é tudo porcaria. É tudo gordura vegetal. É tudo gordura trans. Pronto. Olha, o Thiago acabou de comer um munguzá doce, que a minha nude, se souber, vai olhar comigo. Não vou ralhar nada com ele. Ele sabe que eu não corto rabo e orelha. Ele pode comer quando ele puder, não há nenhum estresse. E ele pode fazer algumas coisinhas que outros pacientes não podem, porque tem cirurgias de tipos diferentes, ok? E por isso aqui nós mudamos as coisas. Mas com o passo do tempo, todos podem comer basicamente tudo. Olha, a Suzana está fazendo purezinho de couve-flor, batata e courgette com queijo Filadélfia e não é light, isso mesmo. Esse purezinho fica maravilhoso. Você vai ver e vai comer de joelho. Eu brinco com meus pacientes que comem de joelho. Comer de joelho é porque comem que você vai assim, agradecendo a Deus por estar comendo uma comidinha tão boa. Eu vou acender a luz porque acho que nós vamos ficar aqui no escuro. Vem aqui um minutinho. Isso. Já pra cá outra vez. Pronto. Ontem. Ok, olha, a Aura tá contando que teve a jardinar e pegando um saco de terra aqui 20 quilos, que era o peso que perdeu nos últimos meses, e tive a real noção de como o excesso me dificultava a vida. Agora faz tudo sem dores. Tem coisa melhor do que isso? Tem algumas coisas que são tão boas quanto isso, não é? Então, essa é a filosofia que a gente quer. É isso que a gente quer que o paciente tenha daqui para frente, ok? Então,
é fundamental a gente ter essa noção das coisas, tá? Eu quero aqui que vocês venham comigo, porque isso aqui não dá para perder de ver. Então, nós vamos fazer um live. Olha lá, olha que espetáculo. Olha que momento mágico. Tem um cão aí ladrando, mas não há problema. Isso aqui, sabe a oportunidade que a gente tem de viver e ver isso? Não tem coisa melhor, gente. Então, eu quero que vocês pensem que quando vocês fizeram essa cirurgia, é para isso. É para desfrutar cada dia. E esse momento é mágico. E é nos dado todos os dias. Todos os dias. Quem quiser ver, tá aqui. Tá aqui, em qualquer lado. O sol se põe em todos os lados. Uns vêm melhor, outros vêm com mais dificuldade, mais longe, mas não interessa. Então, aqui a importância desse tipo de meta é a gente fazer essas coisas como uma meta, de viver bem, de viver o que nós temos que viver. Nós não sabemos o dia do amanhã, mas o que tivermos que viver bem e desfrutar e poder gozar esse tipo de situação. Que às vezes a gente fica aqui, sabe, viajando na maionese com 550 mil coisas que não tem a mesma importância na realidade, e a gente deixa de apreciar uma coisa dessa aqui e fica sofrendo com outras. Então, é muito isso mesmo. Então, aqui é muito legal a gente poder desfrutar mesmo dessas coisinhas, porque as nossas metas devem ser essas. Sabe, ir aí agora caminhar perto do mar. Aqui em Portugal é um sítio abençoado. Abençoado. Então, realmente, vale a pena algumas outras coisas. Então, vamos mudar um pouquinho a meta. Vamos colocar coisinhas um pouco mais realistas. No sentido de... Sabe por quê? Tão simples como isso. Metas, quando são muito fora da nossa realidade, nos frustram. Nos causam, antes de mais, nos causam tristeza. Tristeza baixa a nossa frequência vibracional, tá? Nós somos energia, a gente vibra o tempo inteiro. E nós, quando baixamos a nossa frequência, a gente abre portas para situações menos favoráveis. E aí entramos em processos mais depressivos, mais tristonhos, mais desagradáveis, e aí a gente abre uma porta para um monte de coisa. Então, vamos aqui cuidar desse... Ai, que lindo! A Maria Fátima tá mandando um lindo. Então, é isso mesmo. Tá vendo? Tá em todos os lados por aí. Basta a gente ter um pouquinho desse horário, poder desfrutar isso, e isso ser uma meta. A meta é poder sair e caminhar essa hora. Eu chego cansado do trabalho. Vai dar uma voltinha aqui, que o cansado do trabalho, tudo bem, vai ficar cansado igual, mas você tem uma alegria aqui dentro, e isso é que conta. Esses pequenos momentos que nos são dados gratuitamente todos os dias. Todos os dias. Uns dias mais, uns dias menos e tal, porque pode estar nublado e não passa nada, também faz parte. Mas a gente precisa aqui alterar um pouco esse padrão, porque senão a gente fica assim, vivendo a cirurgia, pensando na comida, pensando no que não posso comer, pensando no que tenho que comer, e a minha vida vira em torno disso. Não, vocês têm uma nova vida. Agora, vamos aproveitar, vamos fazer coisa boa com ela. Então, mudar um pouco essas metas, que sejam metas efetivamente mais realistas, mais coerentes, e menos ouvidos, mais atenção a si, e começar com isso. Então, quando eu escutar minhas colegas dizerem meta exercício, qual exercício? Quanto fez por semana? Quanto fez ontem? Todos os dias? Você não come todos os dias? Então dá pra gente se exercitar um pouquinho todos os dias. Não precisa muito. Tudo isso faz toda a diferença. A Luciana está comentando aqui que o fundamental para mim foi seguir rigorosamente as dietas de cada fase. Custou? Sim, valeu a pena. Eu vejo que há quem faça asneiras no início e penso que aí é mais fácil descambar. Exatamente, sabe, Lu? Isso é um pouco assim, porque então a gente começa num período que é de adaptação do corpo a meter o pé na jaca.
literalmente, meter o pé na jaca. A jaca é uma fruta que é muito fedida, ela cheira muito mal, então, e é muito melosa, é muito boa, para quem gosta de jaca é uma maravilha, mas é muito melosa, então colocar o pé na jaca é realmente meter o pé numa coisa que depois vai ficar tudo meio lambuzado, ok? E aí a gente já começa a degringolar um pouquinho. Por quê? Porque, eu só vou sair com uma coisinha, e depois começa a ter refluxo, começa a ter dumping, começa a ter sensações desagradáveis, então a gente também fica triste, porque não era isso que eu queria. E a ideia é, nesse período inicial, a gente cuidar. Depois, as coisas vão fluir naturalmente, e normalmente fluem bem. Então, o que a gente quer? Quando o paciente chega num peso em que se sinta bem, que está no peso adequado, por isso que às vezes as pessoas dizem assim, doutor, qual é o peso que eu tenho que ter? Pronto, vamos chegando lá, e eu sempre falo, eu sei mais ou menos quanto é, mas até no sentido de não causar aqui expectativas e nem colocar valores muito grandes, porque às vezes as pessoas querem ter um peso assim super baixo e não tá tem uma estrutura grande, por que vai pesar tão pouco? Não tem necessidade, né? Então, isso são detalhes, mas é também muito grato quando a pessoa que não acreditava que ia perder o peso, fica com um bom peso. Então, vale a pena cuidar-se. Aqui a Suzana está dizendo um ops, e ela sabe bem por quê. Eu dou risada, né? Porque adianta-se aqui um bocadinho no tempo, não vale a pena. Eu sei que há vontade, o que a Luciana está falando é certo. E há muitas vezes que a gente não gosta assim de ser muito, sabe, ficar picando aqui, dando na mesma tecla. Por quê? Porque são situações que as pessoas precisam se orientar, precisam se conhecer. Mas se a gente cuida da primeira fase, a segunda, a terceira e a quarta fase, para a gente ir na livre, há um processo aqui adaptativo. E quanto mais cuidado ele for, melhor está feita a adaptação. A gente não põe, por exemplo, grão inteiro, eu posso usar purê de grão. Mas eu evito dizer, porque os pacientes às vezes abusam. Como pode comer purê, então já come de tudo, né? Em momentos anteriores, eu não vou fazer sementes em momentos anteriores, porque o estômago está muito ressentido. O corte é muito grande, só que quem olha numa cirurgia bariátrica só tem uns furinhos aqui, não tem nada, não foi feito nada. Não foi feito nada por fora. Dentro tem uma mexida tremenda. E só sabe isso quem vê uma cirurgia. Então, eu queria ir terminando por aqui para que vocês, quem é amigo vosso que vai fazer cirurgia, diga que comecem a seguir. Não é problema. Se querem seguir com outro nutricionista, não passa nada. Aqui, olha, o sol nasceu para toda a gente. Isso não faz mais nem menos, ok? E eu sou muito segura das minhas coisas, então isso não me incomoda para nada. O que eu quero é que as nutricionistas façam as coisas direito, as colegas daqui façam as coisas bem, e isso é o fundamental. Então, independente de qualquer coisa, digam que sigam, para que vejam determinadas situações e vejam o que se passa, para que vão com metas realistas. Não dá para entrar na máquina e sair quem? Entrar na máquina e sair Barbie. E muitas vezes com as psicólogas existe essa conversa, que achavam que era diferente, que isso, que aquilo, e são coisas que são evitáveis, porque aí os níveis de frustrações vêm. Volto e repito, o nosso objetivo é não baixar a nossa frequência, porque isso também é frequência. E essa frequência é fundamental para o nosso dia a dia. Então, isso nos dá ânimo de treinar, isso nos dá ânimo de escolher coisas melhores, isso nos dá ânimo de fazer coisas diferentes, de ter ânimo para cozinhar uma coisa nova, de ter ânimo para buscar uma receita, de buscar as coisas aqui. Quem tem bimbi, então vai buscar essas receitinhas. Eu tenho um monte de livros, e tem um até que me deu de presente uma paciente linda. Esses aqui, por exemplo, Bad Cooking. Não estou fazendo propaganda da Bimbi, mas tem um livrinho que dá para você programar as coisas e você faz assim, cozinha nos dias anteriores, cozinha nos fins de semana para semana. Ou seja, dá para a gente ter inspiração. Quando a gente baixa a nossa frequência, não tem inspiração nenhuma. Então,
Pensem nisso. Pensem nisso. E isso faz toda a diferença, ok? A Áurea está falando aqui que o acompanhamento próximo reduz a ansiedade e traz mais calma. E é verdade. É duro, é desafiante, é um dia depois do outro, é muitas vezes sim frustrante, porque até quero fazer coisas, mas eu sou a primeira pessoa a dizer, agora, ok, na Itália provou polenta, comeu gelado, sem culpa e sem comprometer os resultados. É isso, eu sou a primeira pessoa que digo, e ela disse que ia e comeu gelado e tal e qual, me mandou foto, gelado delicioso. Não vai fazer mal, não vai fazer mal. Ok? Tenho aqui, ó, a Suzana também tem montes de receitas. É isso, mas vamos aqui escolher. Por isso, quando a gente vibra bem, a gente faz boas escolhas. A gente tem o coração quentinho. O que me falam entra por aqui. Eu até faço assim, quando começo a falar coisas, eu faço até assim, ó. Escuto, né? Faz assim, entra por um ouvido, para rápido sai pelo outro. Epa, não pode fazer moça coisas que os outros dizem. E sabe, às vezes as pessoas tocam na ferida. Por quê? Porque são momentos que estão delicados. Não coloquem a canela para os outros chutarem. Pronto. Assim que tem que dizer, ok? Então, cuidem essas coisinhas. Tenham essa noção de que se a gente põe metas boas, a gente consegue encontrá-las e mantemos a nossa vibração alta. Quando eu ponho coisas assim que não dá, eu não me sinto capaz, é o que estou errado, eu fiz mal, não devia ter feito, pronto, ok? Não, esqueçam disso. Quem está ansioso demais, venha falar comigo. A gente busca a alteração, a orientação. Quem tem problemas de compulsão, a gente tem que trabalhar com um psicólogo, ok? E aí sim temos que orientar isso muito bem. Quem precisar, por favor, não deixe, não fique à espera. Venha falar comigo que eu oriento para quem falar, para quem buscar e dar soluções a isso. A gente precisa tratar disso. Compulsão não é brincadeira e existe, ok? Então, a vida é maravilhosa, o corpo é nosso, as escolhas são nossas, exatamente, força para quem está no caminho, é isso mesmo. A Áurea está tão fantástica, tão bem, que realmente dá muito gosto. Claro que sim, a Suzana está dizendo assim, penso que não há ninguém que não se arrependa nos primeiros dias e acredito que isso irá acontecer mais vezes, mas nós é que temos que dar a volta por cima. Exatamente, pronto. Lógico que é normal. É normal a gente até se sentir, epa, será que era o melhor momento? Será que isso? Será que aquilo? É normal, mas não tem que se crucificar por causa disso. É normal esse tipo de situação. Então, não há problema, vamos aqui repensar, ter paciência consigo próprio e ver que as coisas vão fluir e as coisas vão passar. Ok? Então, eu vou vos deixando por aqui, porque eu estou já adiantadíssima de hora. Eu falo muito, mais pelos cotovelos, mas o meu objetivo aqui é muito, muito claro, muito bom, é de dar ou tentar dar o melhor no sentido da informação, de coisas realmente boas para cada um de vocês, para aqueles que me acompanham, bem sejam pacientes ou que não sejam, que sejam só aqui o que me importa é que façam as coisas direito, que isso sim tem retorno, isso é maravilhoso. O retorno é para vocês, porque é uma nova vida. Não desperdicem essa oportunidade, pelo amor de Deus. Pacientes que às vezes me dizem, se não der certo eu faço outra vez. Pelo amor de Deus, isso aí me corrói o fígado. Então, a Áurea está dizendo que ainda só está a fazer 3 meses e nunca pensou que estaria bem. Ah, querida, obrigado. Obrigado, de verdade, que eu fico muito feliz de poder colaborar e realmente fazer o que eu adoro fazer. Fátima está dizendo que gosta de me escutar. Pronto, ainda bem, porque para quem fala muito, não é? A Luísa está dizendo que nunca se arrependeu. O único arrependimento é não ter feito mais cedo. É isso mesmo. Querida, amém. Vou com vocês sim. Vou com vocês onde vocês quiserem. Pronto. Então, aqui a Vânia está comentando uma coisa. Pronto, com essas partilhas a gente quer isso. Então, falam para os vossos amigos, quem precisar fazer cirurgia, tenha um momentinho aqui para escutar e vão percebendo como é que são as coisas. Aqui a gente é sempre claro. Aqui não tem muito subterfúgio, nem tem invenções, nem nada. Quando a gente fez e desenhou as vitaminas, era porque efetivamente não existia no mercado nada bom
e tinha um monte de problemas e a ideia foi solucionar os problemas. Se fosse só pelo financeiro, eu não estava fazendo isso, tá? Podem ter certeza, estava fazendo vitamina para atleta, outras coisas que também sei, mas não é por aí, porque realmente adoro o que eu faço e eu acho que aqui a gente tem muita coisa para aprender e muita coisa para fazer. Então, quem não visitou o site, temos um site novo, aceito que me digam coisas, se gostam, se não gostam, se querem que troquem cor, se não sei o que, tudo isso é sempre válido e eu sempre aceito muito, acho que é muito bom. Pois, Vânia, é isso mesmo. Olha, Suzana, sabe o que? Na minha época a gente estudava psicologia também. É lógico que eu não sou psicóloga, mas eu não posso separar o corpo da pessoa em nutrição e psicologia. Eu tenho um corpo, alma, espírito, e tenho algo mais, né? Ou seja, nós não somos só uma coisa ou só outra. Não dá para dissociar, tá? Quem é bariátrico ficou bariátrico só porque come. Porque existem emoções associadas. E essas emoções têm que ser entendidas, percebidas. E não é toda a gente que percebe. Então, isso aqui realmente é muito, muito bom. É muito bom que a gente converse e tentamos solucionar. Por isso existem equipas, por isso que a gente fala de tudo um pouco e precisamos aqui de estar todos juntos, unidos e colaborantes, porque realmente quem leva os pacientes da nutrição, os pacientes das bariátricas são os nutricionistas. Os psicólogos também, sem dúvida. Mas aqui é fundamental a gente ter um pouco essa coerência e poder entender do paciente e dar aquela coisinha de unir tudo. Nós não somos com a carne e só, nós somos um todo e somos completos. E por isso aqui é fundamental que a gente esteja junto. Portanto, vocês, o que precisarem, tem aqui à disposição. Estamos a fazer coisas novas para também ter mais, brindar algumas outras coisas a mais que vão estar no site, alguns guias, alguns checklists, algumas coisinhas que a gente vai fazendo. É pouco a pouco, porque eu tenho muito trabalho e realmente isso demanda muito. Mas pronto, vamos fazendo pouco e pouco, mas isso vai. E isso é fantástico. E poder ter e fazer. Quando eu faço as coisas, eu penso em vocês. E penso muitas vezes em cada um de vocês. Eu desenhei a vitamina líquida porque tem uma paciente que não podia tomar comprimidos. E não uma. Várias que se engasgavam, que não podiam tomar comprimido. Olha, não é possível que não tenha uma vitamina líquida adequada para o bariátrico. E foi aí que surgiu. Então, o site novo é a mesma coisa, se chama www.bodyhealth.eu. Não é EPT de Portugal, é EU. Eu vou escrever aqui e vou deixar cá, www. Ai, ficou grande o primeiro, mas não importa. Então, quando virem, vai ter novidades, tá bem? A partir do dia bodyhealth.eu. A partir do dia 1 de outubro vai ter mais novidades ainda. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Fátima já tá tudo aqui. E então, já vamos ter mais novidades. Já vou colocar mais coisas para vocês. Vocês vão adorar. E vamos para frente, tá bem? Quem tiver dúvida, se quiser escrever coisas, quem tem meu WhatsApp, pode escrever no WhatsApp. Quem quer escrever no Instagram, pode escrever aqui no Instagram. Às vezes no Instagram demora um pouquinho mais para responder, tá? Porque eu não consigo ficar muito tempo lá. Vamos tratando disso. Olha, vamos terminar, porque tá muito tarde já. Na próxima quinta-feira não temos live, mas na outra sim temos. E um assunto bem legal. Na outra quinta-feira vocês não deixem de assistir, que vai ser muito bom. Tá bom? Então, olha, o meu beijo no coração de cada um de vocês. Vamos falando. O que tiverem de dúvidas ou detalhes específicos, falamos. Suzana, a gente fala especificamente. E Luciana, vou te escrever agora, porque já tenho aqui as coisas para te mandar. Não pude ontem no hospital, era de loucura. E pronto, e pra frente que atrás vem gente. Tá bem? Olha, beijo no coração de cada um. Cuidem-se e falamos logo. Tá bem? Vou sair daqui. Um bom descanso e um bom resto de semana. Deus. Beijos.